Meus irmãos, é com muita alegria que eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Meu irmão, pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus tem uma palavra para nós. E eu tenho plena convicção de que vocês não vão mais se esquecerem da palavra que Deus ministrará esta noite. Amém. Quero pedir a você que esteja bem atento durante este período, porque Deus vai fazer milagres no nosso meio. Na noite de ontem, eu estava ministrando aqui próximo, em Grândola, e quando eu ministrava, no início da mensagem, havia muitas conversas paralelas na igreja, e eu pedi que fizesse silêncio. Algumas pessoas não conseguiram se comportar, e eu até repeti, chamei a atenção delas mais de uma vez, porque Deus falava comigo ontem que iria fazer milagres. E quando eu ministrava, uma senhora sentiu vibrar o seu rim e ela precisou ir à casa de banho. E quando ela retornou de lá, ela trouxe 2 pedras na mão, porque Deus tirou as pedras do rim dela durante a missão. Um homem que tinha deficiência auditiva nos 2 ouvidos saiu de lá ouvindo nitidamente. Jesus ainda faz milagres, e quem acredita levanta a mão para dar glória. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no 2º livro das Crônicas, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso de número 7 até o verso de número 10. O grupo de louvor cantou um hino muito bonito. Eu fiquei lembrando da minha cidade de São Paulo, que nós cantamos muito essa música do Ademar de Campos: grande é o Senhor e muito digno de louvores. E eu quero louvar a Deus pela vida desse ministério de louvor também. Vamos ficar em pé mais uma vez para fazermos esta leitura. Prometo que eu não vou cansar você, eu vou ser bastante objetivo nesta oportunidade. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7 a seguir. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Amém. O tema que eu ministrarei esta noite é: o segredo está na saída. Gostaria que você olhasse para pelo menos 2 pessoas e dissesse para elas: o segredo, espera, vocês não esperaram nem eu terminar de falar? Espera um pouco, com calma. Você vai dizer para elas: o segredo está na saída. Faça isso em nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus que eu vou ministrar esta noite
É uma mensagem de edificação espiritual para nós. E Deus estará nos ensinando alguns princípios que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia. Nós lemos um texto bíblico que fala acerca de um período de transição, um período de substituição, quando a Bíblia mostra que Davi morreu e Deus havia escolhido Salomão para assumir o lugar de seu pai Davi. Aquilo não era nada fácil para Salomão fazer. Salomão sentiu o peso da responsabilidade. Porque quando nós falamos de substituição, existem substituições que são fáceis e existem algumas que são quase que impossível, como era o caso de Salomão substituir o seu pai Davi. Porque é muito fácil quando nós vamos substituir alguém que é inferior a nós. É muito fácil quando nós tratamos de substituição de alguém que está abaixo do nosso nível. Por exemplo, é muito fácil para um pastor assumir a liderança de uma igreja e substituir um pastor que foi mal durante o tempo que liderou esta igreja. É muito fácil para um cantor cantar após um cantor que foi infeliz enquanto estava cantando. É muito fácil para um pregador pregar após um outro pregador que anteriormente não foi bem na exposição da palavra enquanto ele estava pregando. Agora se torna difícil quando nós sabemos que vamos substituir o lugar de alguém muito melhor que nós. É muito difícil quando você chega em uma empresa e é convidado para se tornar o chefe, e o grupo, a equipe que estava sob a liderança do antigo chefe, olha para você e diz: nós tivemos aqui um chefe nota 10. Nós tivemos nesta sessão um chefe para ninguém colocar defeito. É difícil quando se passa por uma igreja e alguém diz: o antigo pastor que passou por aqui era um homem de Deus. Ele orava, Deus respondia. Ele falava, Deus fazia. Ele tinha uma intimidade fora do comum. É difícil quando você vai pregar após um pregador que você sabe que Deus usa muito mais do que você. E Salomão estava ciente de que ele estaria assumindo o posto de alguém que era melhor do que ele. Quem era Davi? Primeiro, Davi foi um dos maiores fenômenos que a humanidade já pode conhecer. Davi era um fenômeno em tudo praticamente que ele fazia. Davi, quando ainda na juventude, era o melhor tocador de harpa que havia em Israel. Porque a Bíblia diz que quando o rei Saul estava perturbado, há alguns homens que trabalhavam com o rei Saul e disseram: olha, rei, quando o Senhor estiver nesse estado de perturbação, nós vamos chamar um tangedor, e o tangedor vai tocar e o rei vai ficar aliviado. O rei falou: gostei da ideia, mas só que eu não quero um tangedor aqui para tanger. Eu quero um tangedor que saiba tanger bem. Tem um adjetivo. Ele estava dizendo: eu não quero aqui que desafina, porque se ele tocar desafinado, vou ficar mais perturbado. Eu não quero aqui que não conheça escalas musicais. Eu quero um que toque bem. Os homens saíram procurando aonde encontrar esse tangedor. Passaram em várias cidades. Alguém dizia: olha,